meus amigos, grande abraço para todo mundo. Está começando mais um Verdade e Informação pela sua TV Marca Canal 25 da NET. Hoje, sexta-feira, dia 3 de julho de 2015. E você vai acompanhar a partir de agora as principais notícias da nossa cidade, os assuntos de interesse e que acabaram ganhando repercussão nas últimas horas. Você vai ver a partir de agora aqui no Verdade e Informação. Final de semana chegando, mas todo mundo naquele ritmo ainda de muita movimentação aqui nos estúdios da TV Marca Canal 25 da NET. E sem perder tempo, nesta sexta-feira, dia 3 de julho, vamos aos destaques do Verdade e Informação. A Assembleia dos Militares vai definir futuro da Operação Padrão. Por causa de vandalismo, edifício Palmares vai a leilão antes do tempo. Simulado vai interditar ruas da orla de Maceió neste sábado. Estes e outros detalhes a partir de agora, aqui no Verdade e Informação. Pois é, muito bem, estamos começando Verdade e Informação, lembrando que a partir de agora você pode acompanhar a programação da TV Marca Canal 25 pela internet, através do portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro de todo o amplo conteúdo que a Gazeta Web oferece para a sociedade alagoana, e lá você também tem em alta definição a programação da TV Marca Canal 25. 3377-9097 é o telefone, você vai ligar, vai interagir com a produção do programa, a Porlane Santos, a Morena Melo, a Laira Santa Rosa, todos aí sob a administração, aí a supervisão do nosso Vonei Malta, diretor de jornalismo aqui da TV Marca Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. E tem também o nosso WhatsApp, onde você pode entrar em contato com a nossa produção e trazer sua denúncia. A sua notícia vai transformar aqui em pauta, vai se transformar em pauta para nós aqui ficar colocando em dia a situação e levar ao conhecimento da sociedade o seu problema. E o nosso telefone no WhatsApp, claro, tá aí no vídeo para você, 98107-9802, né? 9872, desculpa, 98107-9872, esse é o número do nosso WhatsApp para você interagir com a gente. Final de semana chegando, mas as notícias não param. E para poder começar o programa de hoje, vamos falar de Operação Padrão. Pois é, o Fernando Palmeira teve a oportunidade de conversar com um representante justamente dos militares, já que agora à tarde está prevista uma assembleia para poder decidir se a Operação Padrão continua ou não. O governador Renan Filho já inclusive lançou o posicionamento do governo, a ideia de tentar resolver o problema. Vamos lá, ouvir o outro lado, o lado dos militares. E o Fernando Palmeira traz mais detalhes a partir de agora. Vamos ver. Depois da Operação Padrão desencadeada pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, o governo do estado resolveu sentar à mesa para dialogar novamente com esses servidores públicos do estado de Alagoas. Os avanços aconteceram e vai haver uma Assembleia Geral e já está praticamente tudo certo da aceitação do pleno dessa Assembleia. Porque os 5% que os militares estavam de fora, o governo resolveu acceder e já colocou como certa aceitação dessa proposta dos militares. Mas vamos saber aqui do Major Fragoso, que é um dos líderes e presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar de Alagoas, como é que ficou essa tabela que foi elaborada pelo governo do estado. Olha, o governo ficou sensível, sim, à reivindicação dos militares e apresentou ontem, em reunião na Secretaria da Fazenda, uma tabela. Essa tabela, ela traz a proposta que eles fizeram, que é de aplicar de uma vez só 5% para os militares em dezembro, até porque os militares esse ano já tinham conseguido ter um reajuste no começo do ano, na faixa de 6% em janeiro. Depois os militares teve outro reajuste, vão ter outro reajuste na faixa de 6,84% agora em julho e com 5% em dezembro. No ano que vem, 2016, os militares terão 5% em janeiro, 5% em abril e vamos ter mais o IPCA que será pago em dezembro. E no ano de 2017, 2018, a garantia de que o nosso IPCA vai ser pago já nos meses de maio. Então, além disso, vão ser feitas correções pontuais nos vencimentos dos majores, tenentes-coronéis e segundo-tenentes que estavam com um problema de defasagem na folha.
né, um erro que tinha na folha e vai ser corrigido, tão logo o Estado saia da lei de responsabilidade fiscal agora em setembro. E, além desses pontos, avançamos com pontos cruciais na Secretaria de Defesa Social, com a pauta com o secretário, onde nós vamos melhorar o sistema de rádio, né, das viaturas. Vamos ter daqui mais uns dias, o secretário vai anunciar, mas ele já passou para a gente, 4 redes de antenas modernas que vão permitir o rádio digital das viaturas funcionar em todo o local, pelo menos aqui em Maceió e em Arapiraca. Ela vai ser implantada imediatamente para dar mais suporte ao policial na rua. Vamos também avançar nas construções dos quartéis, já estamos com tudo praticamente pronto, começando pelo quartel do Delmiro Gouveia, que merece uma atenção especial. Depois vamos fazer outros quartéis aqui na cidade de Maceió. Tudo já está sendo concluído o projeto também agora, para que a gente possa implementar. As viaturas, tem um projeto de substituição dessas viaturas de Palio Weekend para uma viatura do melhor porte, para dar uma melhor tranquilidade ao policial na efetivação do seu serviço na rua. E vários outros pontos, como a lei de promoção, estamos concluindo agora para encaminhá-la para o governo e encaminhar para a Assembleia posteriormente. As promoções foram destravadas, né? Todo dia está saindo promoção. Hoje mesmo saíram 3 oficiais, ontem saiu promoção dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E a promessa de que, doravante, não vai mais acontecer fato igual aconteceu esse, como, por exemplo, de travar as promoções que é de direitos militares. E a gente espera que o governo honre e cumpra os acordos firmados com a categoria nessa negociação que fizemos nesse momento. A Operação Padrão, ela será suspensa? Já foi? A partir de quando? Olha, quem vai suspender a Operação Padrão, se suspender, será a Assembleia, que será realizada hoje à tarde na Associação dos Subtenentes e Sargentos. A nossa categoria, temos todo o respeito por ela, ela que começou essa Operação Padrão, e cabe a ela, depois que nós passarmos os pontos que avançamos com o governo, cabe à Assembleia decidir se realmente vai continuar ou não com a Operação Padrão. Não ficaram de fora do IPCA, nem vão ficar, bastou essa pouca atenção do governo do Estado para que o ânimo da tropa voltasse. O que é desejo do próprio secretário de Defesa Social, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, e os demais servidores. Vamos aguardar expectativas, porque os servidores militares já começaram a entender tanto os problemas que afetam a economia no Brasil e no estado de Alagoas, como também os demais servidores que, no primeiro momento, ficaram reticentes, mas questionando esses 5%. De que forma os servidores públicos civis do estado de Alagoas serão aquinhoados e beneficiados e que tenham a recuperação dos seus salários corroídos pela inflação. É algo que ainda vamos acompanhar e vamos aguardar também as decisões dos demais setores, dos servidores públicos civis do estado de Alagoas. Aqui da Somal, Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de Alagoas, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. E essa assembleia é muito importante que o Fernando Palmeira trouxe, e é preciso dizer o seguinte, né? A polícia realmente vem trabalhando incansavelmente ao lado do secretário de Defesa Social para poder dar uma condição melhor à sociedade e combate à violência. E é impossível, né, nós estarmos trabalhando num processo de combate à violência, pensar na hipótese, por exemplo, de combate sem a presença dos militares. Então nós torcemos que o pessoal da Polícia Militar realmente resolva essa situação na Assembleia, que será realizada daqui a pouco, e que possa realmente pôr um fim nesta operação padrão, aceitando a proposta do governo do estado. Olha, uma caminhada neste final de semana em prol da reciclagem vai acabar movimentando, faz parte também, entrou no calendário de eventos deste final de semana aqui em Maceió. Quem traz mais detalhes a respeito desse assunto é Odilon Rios, que já está conosco para trazer todos os detalhes aqui para os telespectadores da TV Mar Canal 25. Alô, alô, Odilon, um grande abraço para você, Odilon. Boa tarde. Boa tarde, Viderlan. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Mar, Canal 25 na NET. Como você adiantou, acontece nesse final de semana, aqui nesse trecho da Avenida Silviana, aqui no bairro entre Pajuçara e Ponta Verde, essa caminhada que acontece, aliás, em 26 estados brasileiros, da Macrocop, que é a Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Informática e Telecomunicações. A caminhada é em homenagem à ação Cooperando com o Meio Ambiente,
noite, os cooperados vão fazer uma caminhada aqui pela orla da capital para conscientizar as pessoas sobre a importância da reciclagem e fazer coleta de materiais que serão reciclados por uma cooperativa do ramo. Aqui do meu lado, exatamente das representantes dessa caminhada, que é a Mariana de Araújo Silva, que é porta-voz da Macrocop, Cooperativa dos Trabalhadores, que vai dar esses detalhes para nós. Mariana, boa tarde. Essa situação, ela envolve exatamente o quê? O porquê exatamente da caminhada? Então, na verdade, a gente vai fazer uma coleta de materiais recicláveis, como garrafa PET, latinha, papelão. A gente vai estar aqui na Avenida Silvio Viana e a gente pede a todos que tragam esses materiais, porque a gente vai estar doando a Coprel e a Copilum, que são duas cooperativas aqui de Maceió, que trabalham com a reciclagem desses materiais, e aproximadamente 40, 50 famílias vivem disso. Eles coletam materiais e vendem para sustentar suas famílias. Essa ideia, vocês não foi uma ideia exatamente de vocês estão se integrando a essa ação que é nacional. Por que aliar caminhada e, ao mesmo tempo, com essa ação de reciclagem, de cooperação, também de cooperativa? Qual é a relação que tem entre uma coisa e outra? Então, dia 4 é celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo. E nós resolvemos fazer uma ação que vai ter em Arapiraca também, na Praça Ceci Cunha, que vai ser sobre... eles vão fazer documentos e tal, que é do Sescop aqui de Alagoas. E aqui em Maceió nós resolvemos fazer uma coisa mais voltada para o meio ambiente. Então a gente vai estar recolhendo esses materiais e vai doar para as cooperativas para gerar como fonte de renda. Vocês têm uma expectativa de quanto vocês vão arrecadar nessa caminhada? Então, a gente não tem um valor certo, mas a gente vai estar com 2 caminhões cooperativas para dar o material que a gente conseguir coletar. Esse material automaticamente é enviado para a cooperativa, vocês não têm nenhum contato diretamente com ele? Não, a gente vai enviar para essas 2 cooperativas de reciclagem e lá elas vão dar a destinação correta. O telespectador que está em casa, quer participar da caminhada, ele faz o quê? Com quem ele entra em contato? Quanto custa participar da caminhada? Então, é só trazer aqui na Silvio Viana, a partir das 9 horas amanhã, o material que ele tiver em casa de reciclagem, que for reciclável. E amanhã a gente vai estar entregando folhetos e toda essa parte de conscientização. Você fala de material reciclável. Você poderia dar um exemplo para a pessoa de casa, o que ela poderia trazer para cá? Então, é o papelão, o alumínio. Nós perdemos o contato com o Odilon Rios, né? Nós vamos tentar restabelecer esse contato com o nosso Odilon Rios, falando justamente desta caminhada a respeito da reciclagem, né? Super importante no momento em que, inclusive, a responsável, né, uma das organizadoras deste evento, que acontece amanhã na Avenida Silvio Viana, citava o que é necessário para você de casa 2014, participar dessa caminhada. O dia C, como é chamado, o dia do... O Odilon já está conosco? Tá? Então, vamos voltar então com o Odilon Rios, né? O Odilon já está conosco, né? Podemos voltar? Então... Totalizando 65 mil voluntários em todo o país. Lembrando que essa ação é nacional, acontece amanhã, a partir das 9 horas da manhã, não é isso, Mariana? Aqui, nesse trecho da Pajuçara e do bairro de Ponta Verde, com imagens do nosso Flávio Santos, Odilon Rios, para a TV Marca, Canal 25 na NET. Obrigado, Odilon Rios, pela sua participação. Elegante Odilon Rios, né? Trazendo todos os detalhes a respeito desta caminhada na orla aqui de Pajuçara, Ponta Verde, caminhada da reciclagem, que já vai movimentando, né, aquela condição dos eventos aqui em Maceió, justamente para este final de semana. Parabéns aí ao pessoal pela iniciativa e pelo incentivo ao esporte. É muito importante esse tipo de incentivo para poder trazer mais gente, mais pessoas, para poder continuar nessa caminhada em busca de uma vida saudável, prolongando, claro, o tempo de vida, né, a sua passagem aqui entre nós. Sedentário não tem realmente aquela condição de permanecer por muito tempo, né? O tempo de vida acaba sendo muito menor para quem é sedentário e é sempre bom praticar atividades físicas. Você que por algum motivo não tem condições, a gente até considera, mas quem tem realmente uma condição melhor para poder praticar a atividade física, procure, porque realmente é uma situação que vem tomando conta de diversos brasileiros. Após a invasão e o furto de vários equipamentos, o edifício Palmares, no centro de Maceió, o local foi isolado, pelo menos de momento, foi isolado e o leilão deve ser antecipado.
da condição atual, a respeito da condição atual, imagens do Flávio Santos do edifício Palmares, né, após a invasão. A informação sobre a antecipação do leilão é do INSS Alagoas, dono do prédio, que está fechado desde 2012. A nova previsão para a realização do certame é para o dia 28 de julho. O imóvel vem sendo depredado e ocupado irregularmente ao longo dos anos. Na manhã desta terça-feira, ocorreu um princípio de incêndio e atingiu os primeiros andares do prédio, resultado da ação de vândalos. A estrutura do prédio ficou comprometida. A polícia já conseguiu prender 2 suspeitos. Então tá aí a imagem do edifício Palmares. Nós tivemos a oportunidade também até de fazer uma visita. Olha só como está ficando. Está ficando repleto de buraco. Por quê? Porque o edifício, a estrutura do edifício, ela é repleta de divisórias. Essas divisórias estão sendo arrancadas. A parte dela, por exemplo, dessa sustentação é de alumínio. Alumínio tem valor de mercado. Agora é preciso saber que para onde está indo, quem é que está comprando justamente. Porque se estão tirando, é porque alguém compra. Isso tem valor no mercado. E aí o edifício fica dessa forma. O Flávio Santos, quando foi fazer essas imagens, ele até confidenciou aqui para nós que tinha pessoas no interior do prédio ainda, olhando para baixo e muitas vezes atirando objetos de cima para baixo com o intuito de quê? De atingir as pessoas. Não só de retirar, depredando o patrimônio público, mas também de atingir as pessoas, o que é lamentável. Olha, e as chuvas também continuam trazendo transtornos para os moradores na parte alta de Maceió. No Farol, mais precisamente, depois de um trabalho realizado pela Casal, uma recuperação justamente feita na troca dos dutos, que acaba tendo aquele trabalho de água potável sendo entregue às casas, um buraco acabou se formando na rua Goiás, nas proximidades do hospital, Portugal Ramalho, o Centro de Recuperação Portugal Ramalho. Nós fomos lá acompanhar justamente o que é que está vivendo de drama os moradores da parte alta de Maceió, mais precisamente do bairro do Farol, e nós vamos trazer todos os detalhes a partir de agora. Vamos conferir. Estamos na rua Goiás, no Farol, nas proximidades do Hospital Portugal Ramalho, que inclusive é bastante conhecido nessa região aqui do Farol. A rua Goiás, ela vem sofrendo com um problema sério. Depois da reforma que foi feita nessa pista aqui, que é a pista principal, os moradores estão convivendo com muitos problemas. A reportagem da TV Marcanal 25 foi chamada para falar desse buraco aqui. Esse vazamento, que já foi inclusive consertado pelos técnicos, pela equipe terceirizada da Casal, e que novamente o buraco se formou. Há um improviso feito por parte de alguns moradores aqui para alertar os motoristas, mas o vazamento continua e isso está gerando um certo desconforto para os moradores. Aqui para falar melhor conosco, inclusive morador dessa rua aqui da frente, que é a rua Tenente Antônio Oliveira, que faz justamente essa conexão com a rua Goiás, é o Zé Carlos, morador aqui da região, que fala justamente desse processo. Quanto tempo faz que esse buraco já está aqui, incomodando os moradores, incomodando também até os motoristas também que andam por aqui? Olha, esse buraco aqui está a faixa de uns 15 dias que encontra isso aqui não é uma cratera, como diz o Matuto. E já foi consertada e permanece do mesmo jeito. É uma situação que vem trazendo muito transtorno para vocês aqui, né? Correto. Por sinal, essa tubulação nossa aqui da rua Tenente Antônio Oliveira, ela é de século, Ela é de 60 anos atrás, o ferrugem. O cana de 100, a água só corre 30 milímetros só. Vocês presenciaram no momento que estavam fazendo toda a mudança aqui, principalmente no aspecto mesmo dessa tubulação, a retirada dos canos daquele de ferro, daqui da principal da rua Goiás, e tinha uma crosta, era isso? Era, Zé Carlos? Correto, o cano era de 100, só que a crosta de ferrugem abrangia, no arredor, que só dava para correr de 50. Deixava uma espessura de 50, sim. Justamente, e drobaram o cano, quebraram o cano rápido, botaram no caminhão, como para a gente não dá o alerta, Quer dizer que o buraco chegou até ser resolvido, esse vazamento aqui, mas depois a cratera se formou de novo. Justamente. A cratera continua aqui e está aí, Vocês já caíram nesse buraco? O carro já caiu aqui? Vários carros já caíram aqui. Uma situação triste, até porque pelas imagens do Flávio já dá para perceber que a rua é bastante movimentada. E aqui, Flávio, ó, isso aqui é água limpa, gente. Ó, é água limpa. E tudo indica que isso aqui está formando uma cratera embaixo, viu? Isso aqui vai... Você acredita que está minando, Zé Carlos? Está aumentando. Isso aqui vai terminar, aumentar mais ainda, Quer dizer,
impedir a passagem nossa aqui. É realmente uma situação triste, lamentável. Eu agradeço aqui ao Zé Carlos pela participação. Então, pedir a sensibilidade da Casal para resolver esse problema, né? Depois que foi feita aqui a avenida principal, ficou legal a Rua Goiás, né? Muito boa de transitar, muitos carros passando, mas tem esse problema que precisa ser resolvido e a gente pede a sensibilidade para poder resolver esse problema e também solucionar a situação dos moradores, porque as informações que nós recebemos é que a água aqui só chega depois de meia-noite. Meia-noite só sobe água aqui, só sobe para nossas casas aqui da rua Tenente Antônio Oliveira a partir de meia-noite em diante. Tem vezes que não dá nem tempo, né? Devido, né, à movimentação de pessoas que pegam água, não dá para encher nem as caixas. Quando começa o dia, acaba a água. E a informação que nós recebemos é que nas proximidades existe uma funcionária da Casal, onde um abaixo-assinado já foi entregue para ela, e aí ainda não teve nenhum tipo de solução a respeito desse assunto. A gente conta com a acessibilidade da Casal para resolver esse problema. Imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo, aqui da Rua Goiás, no Farol, para a TV Mar, canal 25 da NET. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que todas as vezes que a Casal vai resolver um problema, tem que voltar 15 dias, um mês depois para poder lá resolver o problema de novo? É essa a pergunta que tem que ser feita. Rapaz, todo mundo fala isso aí, não só sou eu não. Eu moro lá no bairro do Feitosa e um buraco, uma cratera, é normal abrir num momento como esse, e água jorrando durante o dia. Aí, numa segunda-feira, os técnicos da empresa terceirizada, obviamente, pela Casal, vai lá, resolve o problema. Quando chega na terça, quarta-feira, o buraco abre de novo. Então, eu não sei o que está acontecendo com toda sinceridade. O pessoal aí, o morador relatando que a Casal já resolveu esse problema uma vez e o buraco continua lá aberto. Aí vem aquele improviso dos moradores. Coloca um galho de árvore para poder sinalizar aos condutores. Aí você vai passando com o seu carro, você, telespectador, passa num buraco desse, o pneu baixa, você vai cobrar de quem? Né? Por lei você teria que exigir indenização, mas vai exigir como? Vai esperar? Vai ficar com o seu carro sem um pneu para poder rodar? É realmente uma situação muito triste, muito delicada e difícil. É preciso ter um comprometimento maior com a sociedade, viu, gente? É preciso ter um comprometimento maior com a sociedade. O posto de saúde do bairro do Rio Novo, olha só, do bairro Rio Novo, em Maceió, foi alvo de vandalismo na madrugada desta sexta-feira e teve atendimento suspenso aos usuários. Os criminosos, segundo informações repassadas pela Coordenação de Distritos Sanitários da Secretaria Municipal de Saúde, invadiram a unidade, olha só a audácia, viu? Invadiram a unidade de saúde Cláudio Medeiros pelo telhado e fizeram um verdadeiro arrastão. Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o boletim de ocorrência já foi feito pela direção administrativa da unidade, seguindo a orientação da polícia, e que a secretaria estaria adotando as medidas necessárias para restabelecer o funcionamento da unidade. Aí eu pergunto para você, hoje você observa os bandidos tendo a audácia de roubar igreja, roubar alumínio em prédio público, como é o caso do edifício Palmares, imagine em hospitais, né? Agora, só que é um tiro no pé. Se for de outra região, beleza, para eles, né? Para a sociedade, para a comunidade, não, da região. Se for de outra região, beleza. Agora, se for de lá da região, aí eu digo que esse é o chamado ladrão burro. Porque ele está roubando, mas amanhã pode precisar do próprio posto de saúde que ele rouba. E sabendo, claro, que as coisas, quando se trata justamente de reposição no aspecto de materiais públicos, não acontecem de um dia para a noite. Vamos a um rápido intervalo agora? Pois é, rapaz, está chegando aí o intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos estar de volta para dar sequência aqui ao Verdade e Informação. Em Maceió, 14h em ponto. Voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Transformar a educação é um grande desafio e vai levar algum tempo, mas o governo de Alagoas está dando passos decisivos para essa transformação. Cortou gastos desnecessários e, com isso, está economizando recursos para que sejam aplicados onde realmente devem, na sala de aula. Com essa economia, foi lançado o programa Escola da Hora. Cada diretor tem um caixa com recursos para fazer pequenos reparos, sem burocracia e sem demora. Já está funcionando a primeira escola em tempo integral e profissionalizante. E o governo trabalha duro para entregar outras 13 já no início do ano que vem. O governo também acabou com a indicação política dos coordenadores regionais de ensino. Agora a indicação é por mérito. O coordenador regional é o diretor da escola com o melhor IDEB da região. O caminho para uma educação de qualidade é longo, mas com trabalho sério, a gente chega lá. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Legal, meus amigos, estamos de volta e depois do rápido intervalo, agora às 14h04 em Maceió, estamos dando sequência aqui ao Verdade e Informação. E olha que a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas firmou oficialmente um contrato com a Fundação Getúlio Vargas para auditar a folha de pagamento da Casa de Tavares Bastos, que inclusive envolve a questão do extrato de termo de contrato que foi publicado na edição desta sexta-feira. A nota, inclusive, cita que a empresa contratada, mediante a aprovação da licitação, receberá R$1,5 milhão com dispensa de licitação e vai apurar possíveis inconsistências na folha de pagamento dos servidores ativos e inativos do Legislativo do Estado. Então vamos acompanhar. Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, que é uma das mais conceituadas e vai trabalhar nesse processo de auditoria para poder ver quais são essas possíveis inconsistências citadas justamente no extrato dos servidores ativos e inativos na Casa de Tavares Bastos. Alagoas reduziu em 22,9% o índice de crimes violentos letais intencionais no primeiro semestre deste ano. Você, inclusive, acompanhou que o governador Renan Filho, em entrevista, chegou a comemorar esses números. O secretário de Defesa Social também. Tem até uma campanha do governo do Estado também trazendo esses números, dizendo que a violência diminuiu no Estado, né? Então, segundo o Núcleo de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Defesa Social e Ressocialização, a informação foi divulgada na noite de ontem. Ainda de acordo com a Secretaria, a redução nos índices de violência, foi registrada pelo 6º mês consecutivo, ou seja, em todos os meses praticamente de que Renan Filho assumiu o governo do Estado. A nota da Secretaria de Defesa Social e Ressocialização apresenta números
menores em relação à queda da violência, né, nesse combate que todos nós estamos acompanhando a violência aqui no nosso estado, o que é um ponto positivo. Por isso que eu citei aqui no início do programa que é super importante essa assembleia que vai acontecer hoje à tarde com os militares para que possa colocar um fim na Operação Padrão, já que militar na rua é sinal também de fortalecimento da segurança da sociedade. A combinação entre sol e as belas praias do nosso estado deve permanecer atraindo turistas para os destinos mais variados, principalmente aqui em Maceió. Mesmo com a chegada da baixa temporada, de acordo com o estatuto realizado pela agência online de viagens Hotel Urbano, a capital de Alagoas representa o 4º destino mais procurado por turistas, né? Por brasileiros, na verdade, que desejam viajar durante os próximos 3 meses. Sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios, né? Vai conversar com a gente, trazer de uma maneira mais ampla todos esses detalhes, a Natália Cordeiro, ela que é superintendente de turismo da Sedetur. Olá, tudo bem? Boa tarde. Grande abraço para você, seja bem-vinda aqui nos nossos estúdios. A que se deve também toda essa procura por Maceió, Natália, na sua opinião? Nós sabemos que temos praias maravilhosas aqui, há motivos de sobra, sim, até porque Maceió por si só se vende, né? É a imagem fantástica das nossas praias. Mas é um motivo também de se comemorar. E o que se deve a essa procura também pelos turistas do Brasil inteiro, poderia dizer assim, diante dessa pesquisa por nossa capital. Um grande abraço para você. Boa tarde. Boa tarde a todos. Maceió é um destino já bastante consolidado no Brasil. Isso é fruto de um trabalho histórico de promoção que a Secretaria vem desenvolvendo junto com todo o trade turístico. Então, o Nordeste é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros em viagens e Maceió está aí na pauta, nesse caso, como o 4º destino, né? Sempre entre os 5 destinos mais procurados do Nordeste e do Brasil. Isso é um resultado bastante positivo para a gente e é claro que é fruto de um trabalho sistemático de promoção para posicionar esse destino no mercado turístico. É sempre importante dizer, né? Nós temos que ir em busca também dos turistas. Mas aí eu pergunto, Natália, para você, a pesquisa em si, ela traz dados da realidade também que a rede hoteleira, por exemplo, está vivendo aqui? São dados que podem ser comparados mesmo? Como é que tem sido a situação atual? Está no setor hoteleiro aqui no nosso estado e nós continuamos recebendo muitos turistas também? Continuamos recebendo bastante turistas. É óbvio que o Brasil vive hoje uma situação econômica um pouco desfavorável. O mercado de viagens está sentindo um pouquinho essa retração. Então, a gente tem dados a nível nacional, por exemplo, que toda a taxa de ocupação hoteleira está tendo uma pequena retração. Claro que os empreendimentos mais de nível padrão acabam sofrendo um pouquinho mais. Tem destinos que sofrem mais com isso e destinos que sofrem menos. O litoral norte, por exemplo, em conversas que a gente teve com os empresários, estão sentindo bem menos essa situação do que os destinos aqui, do que os hotéis, os empreendimentos aqui da capital. Agora, é claro que a gente tem, por um lado, uma situação econômica difícil, mas por outro também com o aumento, né, do dólar, acaba sendo bastante favorável para as viagens domésticas em relação às viagens internacionais. Então, a gente tem aí uma aposta bastante importante nessa temporada do 2º semestre e no mês de julho, para que a gente consiga reaver esse fluxo. Legal. Ô, Natália, e a respeito da estratégia? O governo do estado tem adotado uma estratégia, eu diria uma estratégia mais agressiva para poder atrair esses turistas? Tem sim. Hoje nós temos um gargalo muito importante que é a nossa oferta aérea. A Secretaria de Turismo já está estudando, junto com a Secretaria da Fazenda, incentivos para que a gente possa, por meio de incentivos fiscais, captar mais voos para o estado. Isso é um trabalho que já está em andamento e a gente já deve ter novidades aí em breve nesse sentido. Além disso, a gente está reestruturando um trabalho de promoção, colocando nossas ferramentas digitais. No 2º semestre, a gente deve ter um novo portal de promoção do turismo do estado, em que a gente vai poder ter ali toda a nossa diversidade, toda a nossa oferta. Então, está tendo sim um trabalho bastante focado no incentivo, na resolução de alguns problemas estruturantes também, né, de infraestruturas que são necessárias para o desenvolvimento e fortalecendo a nossa promoção turística também. Nós sabemos que Maceió, por si só, ela como eu disse, né, na abertura, falou em Maceió, falou em turismo, todo mundo lembra
logo de quê? Praias. Abri, inclusive assim, né? Antes de convidar você. Mas além das praias hoje, o que é que o governo e vocês, claro, que fazem parte da secretaria, tem pensado no aspecto de oferecer para o turista? O que é que o turista que está lá fora, ele tem além das praias aqui em Maceió, que pode curtir? Eu nasci aqui e sei dos atalhos, mas para o turista, qual é a lei de convencimento que vocês também estão pensando em utilizar para poder atrair o quanto antes? As praias, sem dúvida, são nosso principal cartão de visita, mas é claro que a gente precisa fazer com que a experiência do turista seja o mais completa possível. Aqui em Maceió nós temos diversas questões culturais também que podem ser aproveitadas, com o artesanato, a gastronomia. Nós temos 2 cidades que são patrimônio histórico do IFAM, bastante próximos da capital, que é Penedo e Marechal Deodoro também, que complementam essa oferta. No estado, de uma maneira geral, a gente tem um desenvolvimento importante também na região do São Francisco, dentro dessa concepção do turismo de natureza, dentro do turismo cultural também, agregando a cultura e todo o peso, né, do Rio São Francisco e toda essa história, todo esse diferencial. Então, a gente tem aí um cardápio de opções bastante amplo que a gente precisa comunicar, que a gente precisa levar ao mercado e colocar à disposição dos turistas. E voltando à questão dos hotéis, Natália, como é que tem sido? Está numa época considerada de baixa? Como é que tem sido as taxas que os hotéis estão cobrando? São taxas consideradas acima, diante também do acompanhamento dessa crise? Como é que tem sido tratado esse assunto, na sua visão? Olha, nós estamos agora entrando num período mais de alta temporada, né, com as férias de julho. Passado aí esse momento, nós vamos entrar aí numa baixa temporada até mais ou menos setembro. Os hoteleiros, eles estão se mobilizando para tentar levar umas tarifas mais competitivas. Além disso, a Secretaria do Estado, para o segundo semestre, vai participar de uma grande promoção do turismo de Alagoas com os outros estados do Nordeste por meio de uma ação que se chama Turismo Week. Nesse momento, todos os hoteleiros e todos os prestadores de serviços do Estado vão poder levar para o Brasil inteiro serviços e produtos turísticos do Estado a preços diferenciados. Legal, é muito importante isso, porque essa é a minha próxima pergunta. A respeito também, existe o turismo de negócios, não é isso? Exato. Eu queria que você trouxesse a informação. O que é que nós vamos ter? Eu já tenho conhecimento de um grande evento, que é o Challenger, que nós vamos ter aqui no finalzinho de agosto, e daqui a pouco nós vamos falar a respeito desse assunto, mas quais são os eventos considerados assim, de médio e grande porte, que nós vamos ter aqui em Maceió, para poder atrair um grande número de turistas no segundo semestre? Já tem previsão de eventos a respeito disso? Olha, a gente tem eventos de variados portes que favorecem a vinda de turistas. Nós temos apoiado o Convention Bureau, que é a entidade que é responsável pela captação e promoção de eventos e que tem trabalhado na captação de uma série de eventos médicos, congressos, convenções, ou mesmo eventos esportivos, para trazer mais turistas para a capital do estado. Natália, muito obrigado por sua participação, tá certo? Volte Obrigada. mais vezes para poder trazer as ações também da Secretaria, para poder também falar um pouco mais dos projetos para atrair turistas, porque você sabe, turistas aqui em Maceió, no final do ano, foi fantástico, não foi? Foi fantástico. Uhum. Então era bom se fosse assim o ano todo, porque movimenta a nossa economia e você, mais do que ninguém, sabe o quanto é importante, né? Com certeza, estamos trabalhando justamente para que a gente tenha bons resultados nessa atividade. Obrigado, então. Conversamos com Natália Cordeiro, superintendente de turismo da Sedetur, falando conosco de aspectos importantes relacionados justamente a atrair no nosso, né, na verdade, na nossa bela Maceió, a quantidade de turistas que todos nós sabemos que é realmente uma condição importante, uma condição que nós colocamos sempre como um ponto de orgulho, né, para muitos de nós alagoanos, que é justamente as nossas praias e a condição da nossa acolhedora Maceió, tá certo? O chefe do Ministério Público Estadual vai decidir nas próximas semanas se haverá o desaforamento do processo da morte do vereador de Anadia, Luiz Ferreira de Souza, um crime que mostra as características da pistolagem em Alagoas. Você vai saber mais detalhes a partir de agora com Odilon Rios e a coluna No Ponto.
O Procurador-Geral de Justiça, Sérgio Jucá, vai se pronunciar nas próximas semanas sobre o pedido da comarca da cidade de Anadia para o desaforamento do processo que apura o assassinato do vereador Luiz Ferreira de Souza, morto com 12 tiros em 5 de setembro de 2012. O encaminhamento foi dado pelo desembargador do Tribunal de Justiça, João Luiz Azevedo Lessa, no último dia 19. O pedido de desaforamento foi feito pela defesa de um dos réus no crime, Alessander Ferreira Leal, e acatado pelo juiz de Anadia. Alessander é marido da ex-prefeita Sânia Tereza, que planejou a morte de Luiz Ferreira, diz as investigações, porque ele era o voto de Minerva em um pedido de cassação de mandato dela, tramitando na Câmara. Além disso, Luiz Ferreira era candidato a prefeito, o que teria acirrado os ânimos. O vereador foi assassinado com 12 tiros, um ato de covardia, mas também para mostrar que o crime era de execução. Os embates entre a defesa e a acusação vão existir quando houver o julgamento, mas o crime contra Luiz Ferreira é uma marca da pistolagem. E a mesma pistolagem ainda possui defensores que acabam retroalimentando esta indústria da morte. Esta semana, a Polícia Federal fez 2 operações em Sergipe e Alagoas contra pistoleiros. Eles têm uma marca. Alguém lhes autorizou a fazer a limpeza dos bandidos em suas regiões? Bandidos, diga-se, pobres, pretos e desempregados envolvidos em tráfico de drogas ou pequenos crimes, porque os grandes criminosos são poupados. Eles movimentam o mercado da pistolagem, que depende do dinheiro e de proteção. E a proteção existe para garantir a não punição pela lei. Só quem tem poder político faz isso, como mostraram as investigações na morte de Luiz Ferreira. Muito obrigado, Odilon Rios, pela sua participação. Você volta já na próxima segunda-feira aqui com mais detalhes, a sua análise a respeito dos momentos e de assuntos também relacionados ao interesse público. Vamos a mais um rápido intervalo aqui no Verdade e Informação. Mas você, claro, continua conosco aqui em Maceió, 14h19. Voltamos já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Transformar a educação é um grande desafio e vai levar algum tempo, mas o governo de Alagoas está dando passos decisivos para essa transformação. Cortou gastos desnecessários e, com isso, está economizando recursos para que sejam aplicados onde realmente devem, na sala de aula. Com essa economia, foi lançado o programa Escola da Hora. Cada diretor tem um caixa com recursos para fazer pequenos reparos, sem burocracia e sem demora. Já está funcionando a primeira escola em tempo integral e profissionalizante. E o governo trabalha duro para entregar outras 13 já no início do ano que vem. O governo também acabou com a indicação política dos coordenadores regionais de ensino.
Agora a indicação é por mérito. O coordenador regional é o diretor da escola com o melhor IDEB da região. O caminho para uma educação de qualidade é longo, mas com trabalho sério, a gente chega lá. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Legal, estamos de volta aqui com Verdade e Informação na tarde desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2015. Olha a hora aí, 2 horas da tarde, 21 minutos em Maceió. E olha o detalhe, viu, gente? Final de agosto, um evento em peso, um evento de caráter internacional aqui em Maceió vai ser realizado. É o Challenger. Aqui na América Latina, para você ter uma ideia, só 2 eventos desse porte foi realizado. Um em Florianópolis no ano passado e o outro será em Maceió esse ano. Maceió é a primeira capital do Nordeste a receber o Challenger. E nós conversamos com os organizadores, as pessoas envolvidas justamente em trazer esse grande evento para Maceió na manhã desta sexta-feira. Vamos ver. E depois do sucesso da primeira edição na América Latina, realizada em Florianópolis, vai se aproximando, chegando aí a hora de mais uma edição do Challenge, agora desta vez aqui em Maceió. Primeira cidade do Nordeste a receber um evento deste porte e é claro que no finalzinho de agosto muitas definições vão acontecer, principalmente no aspecto de participação de atletas. Quem vai falar melhor conosco a respeito do que representa esse evento, um dos mais importantes de âmbito internacional no triatlon, é o Marcos Pradines, coordenador do evento, né, um dos responsáveis por trazer o evento para Maceió. Vai se aproximando realmente, o Challenge já está aí com todo vapor, com treinamentos, como é que tem sido, como é que vai ser o trabalho através desse curso inicial para as pessoas que trabalham na área de educação física auxiliar no dia do evento. Marcos. Boa tarde. Realmente hoje nós começamos o trabalho efetivo, que é o acesso ao público a conhecer o Challenge, primeiro fazendo o curso de capacitação para arbitragem em triatlon. Então, aqueles acadêmicos mais ligados ao esporte, educação física, fisioterapia, nutrição, a gente fez um trabalho junto às instituições de ensino para convidar esse pessoal para participar do curso e se capacitar, que vai valer como uma capacitação e como atividades complementares para o currículo, que é tão aguardada pelos alunos. E agora é claro também que já começa um processo importante, que é a respeito do simulado. É aquele momento também que nós temos que colocar como uma prova de fogo para esses que estão se adaptando justamente com esse evento. Correto. Faz parte do nosso treinamento para arbitragem, a gente pegamos alguns atletas de triatlo alagoano e amanhã, no sábado pela manhã, nós vamos fazer um simulado junto com eles. Todo mundo que participar do curso de arbitragem vai vivenciar como é a dinâmica de uma prova de triatlon. E, além disso, nós vamos contar com a participação dos órgãos governamentais, tanto do governo como da Prefeitura de Trânsito e Segurança, para afinar o plano de logística que vai ser executado durante o evento. Primeiro, é um evento que acontece no mês de agosto, um mês de baixa temporada, né? E segundo, porque ele ajuda a levar o nome de Maceió para mais de 26 países onde acontecem provas Challenge, né? São 46 provas que acontecem, que sempre vai estar lá, todos os participantes vendo o nome também Challenge Maceió, né? E isso daí impacta em quase 6 mil pessoas que devem vir para aqui, para Maceió, para poder participar da prova, né? Pessoas de 13 países diferentes, pessoas da Espanha, de Singapura, que vão vir realmente por causa exatamente da prova. E a expectativa é que um evento como esse possa movimentar uma receita enorme também para o Estado. Eu cheguei a conversar com o Marcos Pradines a respeito desse assunto, ele já falava que a perspectiva é enorme mesmo de uma entrada de recursos para o nosso Estado por causa de toda essa movimentação, Maurinho. Sim, com certeza, né? Num mês em que a média de ocupação do hotel que poderia se tornar ser em torno de 45%, ela pode ficar em torno de 80%. Então, todos aí são pessoas e de um alto poder de consumo, né? Pessoas que passam em torno de 5 e podem passar até 10 dias aqui em Maceió, que vêm com família, né? Então vai movimentar todo
a cadeia do artesanato, porque eles vão fazer compras dos bares, dos restaurantes, né, e da hotelaria. Todo mundo sai ganhando e também governo e prefeitura com arrecadação de taxas de imposto. Essa simulação, Marcos, ela vai funcionar com o aspecto mesmo e o intuito de corrigir qualquer tipo de falha ou diante de adaptação, por exemplo, aqui da nossa cidade, problemas relacionados à adaptação, condição do local para ser oferecido para os atletas. É isso que vai servir a simulação? Correto. É uma prova nova para Alagoas, é uma prova que Alagoas não teve ainda essa vivência com a prova desse porte, dessa dimensão geográfica que vai ter o Challenge Maceió. A Secretaria de Segurança Pública Estadual, como a Municipal, como os órgãos de trânsito, fizeram um belo trabalho, mas é bom a gente fazer um teste antes, definir a logística, ver os pontos sensíveis de cruzamento, os pontos sensíveis que merecem uma atenção especial para garantir que a prova seja realizada sem nenhum incidente, que o atleta tenha todo o conforto, toda a segurança e que isso possa refletir positivamente para o Estado e que essa prova fique na memória dele e que ele volte para o próximo ano. Conversamos então com o Marcos Pradines, que é um dos coordenadores do Challenge Maceió, evento que acontece de 20 a 23 de agosto aqui na capital alagoana, mas claro que antes desse evento, já que é um evento de grande porte, está sendo aguardado aí pelo menos 2.000 atletas, juntando todas as categorias que o Marcos Pradini citou, e aí diante de ser um evento de grande porte, precisa de uma preparação antecipada, como esse treinamento que será oferecido para os profissionais que vão trabalhar para ganhar um conhecimento maior no aspecto do triatlo e, consequentemente, os testes de simulação deste evento que promete mexer com a capital alagoana no final do mês de agosto. Com imagens do Flávio Santos, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Pois é, então, tá aí mais um evento em Maceió, agosto, finalzinho, né? Dia 20, de 20 a 23, o Challenge. Ainda não estou preparado não, viu? Eu sei que você de casa deve estar perguntando, Viderlan, está preparado para poder participar? Não, meu irmão, você é triatleta e dessas feras aí. Olha, 2 quilômetros de natação, só isso, para poder começar a brincadeirinha. 2 quilômetros só. 2 quilômetros, para você que está em casa e não sabe, é quase a distância do Alagoinhas para o Atlantique, ou para o Enseada. Ali, por exemplo, o Hotel Enseada. Pronto, é quase isso aí, você na braçada, painho. Só isso, na braçada. 21 quilômetros de corrida e aí de bicicleta dá quase 100 quilômetros, 110 quilômetros. Então, só super atletas podem participar. Bom, mas quem vai participar, para falar em participar aqui, né? Todas as tardes está aqui conosco, é a nossa produtora competente, Porlane Santos. Seja bem-vinda, Porlane, tudo bem? Quais são as notícias de hoje, Porlane, que você pode trazer como novidades para os nossos telespectadores? Boa tarde. Pois é, olha, as notícias, na realidade, serve como um alerta para as pessoas que estão em casa. É que o número de casos suspeitos do Zika vírus, né, aquele vírus transmitido também pelo Aedes aegypti, aumentou consideravelmente aqui em Alagoas. Já foram registrados, o Hospital Évio Alto já recebeu em apenas 4 dias 94 pacientes com sintomas deste vírus. Destes, 92 são daqui de Maceió, 2 são de Marechal Deodoro, um de Marechal Deodoro e um de Satuba. O que leva, Viderlan, a gente a acreditar que o mosquito transmissor dessa doença, ele está predominantemente aqui em Maceió e em toda a região metropolitana. E aí a gente pede que as pessoas de casa continue tendo aquele mesmo cuidado que a gente tem também com o mosquito transmissor da dengue, porque o mosquito é o mesmo. É o mesmo mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e agora também esse novo vírus, o Zika, que chegou aqui no Brasil em meados da Copa, quando houve a Copa aqui no ano passado. Lamentável. E aí a Secretaria Estadual de Saúde afirma que de todos esses casos, né, suspeitos ainda, apenas 3 foram confirmados aqui em Alagoas. E aí ele fala que não é uma preocupação tão grande quanto a dengue, porque os sintomas são mais brandos, a febre mais branda, mas que a gente não pode deixar de descuidar. E aí, para você que está em casa, eu vou passar quais são os sintomas, né? Que são febre baixa, coceira e comichão na pele, além das manchas avermelhadas também. Sintomas, né? Agora, é necessário também, a Secretaria Estadual de Saúde também pede para que você fique atento, porque o preocupante poderia ser, então, a combinação desses 3 vírus, que todos eles são transmitidos, repito, pelo mosquito Aedes aegypti. E aí a gente ainda não sabe como uma pessoa reagiria se houvesse a combinação desses vírus. E é lamentável, vale esse alerta que a Porlane Santos está trazendo justamente para cuidados a respeito desse assunto. Até um copo descartável que se joga no lixo, ele pode se transformar justamente num recipiente
para o Aedes aegypti. E o curioso, Viderlan, é que justamente todas as pessoas sabem como combater o Aedes aegypti. A gente já está cansado de falar, a gente já fez inclusive várias matérias também sobre isso, mas infelizmente as pessoas de casa, a gente não tem o cuidado devido. Todo mundo sabe como combater, só não se faz e olha que é muito simples. Porlane, muito obrigado, ótimo final de semana para você, tá certo? Um beijão no seu coração. Segunda-feira você vai estar de volta aqui trazendo mais notícias, já com o retorno do nosso querido, competente Mauro Wedequim, para dar aqui com muito brilhantismo a condução do programa. Eu ainda tenho algumas informações sobre o tempo. Né? Desculpa, vamos lá, Porlane, vamos lá rapidinho. É que a gente já percebe que já começou a chover um pouco, né, hoje, já começou a chover. E aí, para hoje, a gente tem aqui no litoral, Zona da Mata e Baixo São Francisco, a previsão de chuvas isoladas em algumas regiões. Isso. Já o Agreste, o Sertão e o Sertão do São Francisco, o tempo só deve ficar nublado. Agora, o perigoso aqui para as regiões de chuva, que é o litoral, a Zona da Mata e o Baixo São Francisco, principalmente o litoral e o Baixo São Francisco, é que já a partir de amanhã, neste sábado e domingo, a chuva realmente começa a cair com mais força. Realmente o tempo está fechado. Eu senti isso aí realmente hoje já pela manhã. O tempo está fechado e por esses dias a chuva realmente deve continuar aqui na capital, não é isso, Porlane? Ficar em alerta as pessoas que estão em casa e moram em áreas de risco, né? Ficar bastante em alerta. Se puder sair para um local seguro, é bem melhor. E é esse o recado que a gente deixa. Agora sim. Beijão, Porlane. Muito obrigado pela sua participação. Até segunda-feira, aqui também, com muito brilhantismo, a nossa produtora Porlane Santos, aqui dando a condução, aqui ajudando a gente. Vamos à cotação do dólar, né? Já que está chegando o final de semana, muita gente também tem aí com os mais variados destinos a intenção justamente de trazer. Vamos colocar então a cotação do dólar. Olha só, o dólar está cotado para hoje, acompanhando aqui, para compra no comercial, R$ 3,12, para venda também no mesmo valor, R$ 3,12. Já para a cotação no turismo, R$ 2,98 para a compra e também para a venda um pouco mais acima, R$ 3,34. Isso é o que está sendo comercializado no dólar no turismo. Em relação a ontem, a Bolsa teve uma queda, né, de 1,19%, pelo menos essa é a cotação inicial desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2015. Assim nós vamos encerrando o Verdade e Informação desta sexta-feira, deixando, olha, um forte abraço para você. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, trazendo as principais notícias aqui na programação da TV Mar Canal 25. Eu desejo, claro, de coração, um ótimo final de semana para você. Um forte abraço, fique com Deus e até segunda. Tchau, tchau.